Bienvenidos al Club Lit, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. La propuesta de esta reseña hoy es hablar solamente del capítulo primero. Mi idea es traer ahora un nuevo formato de resenhas aqui para o canal, um formato que seja um pouco mais profundo, um pouco mais extenso, que tenhamos discussões que passe um pouco mais da primeira camada, no sentido de não só saber a generalidade do livro, pero profundizar um pouquinho mais. Eu espero lograr. Se te gusta este tipo de canal, se te gusta este tipo de conteúdo, deixa-nos um like, subscreve no canal. Também deixarei abaixo link para todos os livros de todas as resenhas que hago que vão ser citadas neste vídeo. Hablando do autor, C.S. Lewis foi um escritor britânico que ha escrito diversas obras, pero sua obra mais conhecida é Crônica de Nárnia. Ele também ha escrito Mero Cristianismo depois de sua conversão, e este livro é impactante porque mostra uma apologética cristiana hecha por C.S. Lewis. Então, vale a pena ler este livro também, principalmente se queres entender um pouquinho mais de lo que vamos falar aqui em Cartas del Diablo. Outro ponto importante de sua vida e obra é que ele foi amigo de Tolkien e supostamente houve esta influência mútua em seus escritos e, obviamente, estamos falando de clássicos. Este livro ele tem que ser leído com algumas atenções. E vou falar de algumas delas. Primeiro, temos que ter muito cuidado porque os personagens são cambiados. Isto mesmo. As Cartas del Diablo a seu sobrinho, o personagem principal é o Diablo. Então, ele se põe como maestro del engano e como aquele que tem muita sabedoria. Por lo tanto, o inimigo é Deus. Estamos falando de conselhos de um diabo a seu sobrinho. Outro ponto importante a ser levado em consideração é o papel do aprendiz, do sobrinho. Aunque ele seja solo um aprendiz, ele já hace suas artimanhas, seus enganos. E aqui não estamos falando que seus enganos não são eficazes. Estamos falando de enganos que sejam aniquiladores. Por lo tanto, o objetivo del sobrino é aniquilar com o humano, matá-lo, matar sua alma, matar seu pensamento, matar seu razonamento. E a primeira ação deste sobrino que é reprochada por este tio é o hecho de que ele está influenciando ao humano a ter amizades materialistas. Na realidade, este sobrinho está utilizando um conceito muito viejo, que é uma naranja podrida infecta as demais naranjas. Pero por que este tio entende que esto já saiu de moda? E le habla assim: ¿No estás pecando de ingenuo? Parece como se creyeras que os razonamentos são o melhor meio de livrar-les de la garra del inimigo. Acuérdense, inimigo é Deus. Se hubiese vivido a uns poucos ciclos, é possível que sim. Naquela época, os homens todavia sabiam bastante bem quando estava provada uma coisa e quando não lo estava. E uma vez demonstrada, la creía de verdade. Todavia, unia el pensamento a la acción e estavam dispostos a cambiar seu modo de vida como consequência de cadena de razonamentos. Então, a ideia do sobrinho, que nós vamos ver mais adelante no próprio capítulo, é que em la cabeça deste humano tenha muitas filosofias controversas ao ponto que o humano se enrede em seus próprios razonamentos.
Los tiempos han cambiado. Ahora, com as revistas semanais e outras armas semelhantes, hemos cambiado muito todo isso. Tu, homem, se ha acostumbrado desde que era muchacho a tener dentro de sua cabeça, bailoteando juntas uma docena de filosofias incompatíveis. Muestra a influência de los medios em la cultura deste humano, que agora já não está razonando. Então, para que tu vas entregar racionamentos materialistas, tentar mesclar conjunto de crenças que são parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas? Não é necessário. Agora este homem, desde muchacho, já tem as revistas, os medios para hacer esto, já tem as redes sociais. E me acuerdo en este momento, de Generación Idiota, e incluso vou citar Agustín. Sobre os medios, Agustín habla: los medios de comunicación de masas son armas culturales que atravessam as armaduras mentales y sociales con gran facilidad. Se hacen de la educación, de la socialización, del afecto, del consciente e del inconsciente. E por que é tão importante que este humano não mais racione? Por el simples hecho que através de seus razonamentos pode ser que ele se dê conta, através da lógica aristotélica, que seus preceptos estão em contradição. Então, quando nós falamos de um sistema de crença, quando falamos de uma cosmovisão, sabemos que todo sistema de crenças pode ser verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou totalmente falso. Pode ser que este sobrinho logre enganar o humano através da mescla de crenças conflitantes, pero não é o objetivo principal del maestro. O diabo, neste caso, está com um objetivo bem específico, que é aniquilar completamente o razonamento deste humano. E como ele logrará? Seria através de experiências sensoriais imediatas, seria através de sentimentalismo, seria através de entregar-se a paixões e responder através de las pasiones. Por lo tanto, o trabalho del sobrinho consiste em fijar sua atenção neste flujo, ou seja, no flujo de experiências sensoriais imediatas. Presta atenção nisso. Ensina-lhe a chamar as experiências imediatas de vida real e não lhe deixes perguntar-se que entende por real. Haga que ele pense que é real o que vive. Hagas que ele pense que é possível um homem cambiar seu sexo biológico. Porque este homem, ele está solamente seguindo o flujo de seus sentimentos, de suas emoções. Pero não deixes ele perguntar-se o que é real, o que é real de verdade. Aqui, nós nos deparamos com um homem que realmente é um idiota. Porque o idiota moderno, como habla Agustín Laje, é aquele homem que é levado por suas emoções. Además de ser levado por suas emoções, impõe que as outras pessoas percebam suas emoções como realidade. E se necessário for, este homem é capaz de criar leis que te impida a demonstrar a realidade como tal qual. E este homem, lleno de sentimentalismo, levado por suas emoções, fundamenta sua ordem existencial em seus sentimentos. Não pode debater, por lo que huyen com insultos e busca silenciar e encarcelar
al que tenga otra postura. Que este hombre va a debatir si sus percepciones están totalmente mediadas. Es mucho más fácil huir y empezar a traer argumento ad hominem. Y el último consejo del maestro en este capítulo es, sobre tudo, no intentes utilizar la ciencia. Quiero decir, las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Mira esto, sobre todo, no utilize las ciencias de verdad. Sobre todo, no utilices la biología. Sobre todo, no utilices la lógica. ¿Lógica? ¿Qué es eso? Este hombre que usa solamente pseudociencia, não ciência de verdade. E o consejo sobre a utilização de ciências continua por el maestro. Se há de juguetear com as ciências, que se limite à la economia e à la sociologia. Ou seja, que se limite a solamente um plano materialista. Que se limite solamente a cuidar de la economia. Hola, liberales! Porque esta es la principal crítica que nosotros tenemos contra los liberales, que ellos fundamentam la vida en derredor a un aspecto de la realidad, la economía. Não estamos dizendo que a economia não é importante, estamos dizendo que ela é solamente um aspecto. E é isso que C.S. Lewis está dizendo aqui, ó. Mira, se queres trabalhar com ciência, tudo bem, tranquilo, pero que se limite à economia e à sociologia. Ou seja, que se limite solamente a este plano, que se limite solamente ao material. Metafísico, transcendente, no, jamás. Pero te doy un camino aún mejor. Lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo. Bienvenidos a la generación TikTok. Bienvenidos a una cantidad de personas que porque ha visto media dúzia de videos piensa que sabe sobre algo. Es mejor que ellos piensen que sabe y que se aleje totalmente de los libros. Se aleje de una idea de educación radical que entende que o ser humano não é só um aspecto físico, também tem seu aspecto espiritual. E ao separá-la, aí vem a aniquilação do próprio ser humano. E é por isso que é tão importante as pantallas, e é por isso que é tão importante redes sociais de vídeos cortos. É por isso que é tão importante que tu passes horas e horas e horas vendo vídeos de baile. Para finalizar, quero citar Pablo Muñoz de Turrieta em seu livro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, quando habla: "Son las ideas, por el contrario, las origens en el modo de ver la realidad". E é isso lo que todo ideólogo ataca as ideias. É por isso que a guerra é profundamente metafísica, centrada em las categorias del ser e sua manifestação em la realidade. Presta atenção em esto. Las guerras é basicamente em relação à metafísica, em relação a lo que pensas de Deus. Por isso que tenho uma frase que sempre repito: todo é teológico, todo é acerca de lo que piensas
sobre Deus. E nesta cita ele está atacando os ideólogos de gênero, pero puedes utilizá-la para qualquer tipo de ideólogo, porque sempre a finalidade é, ele continua, manejar a nível de pensamento consciente, porque uma vez que é instaurado, é difícil deixar uma ideia para trás. E se te gostou este tipo de formato de conteúdo, escreve-me abaixo e deixa-me um like, também podes compartilhar com tus amigos. Hasta la próxima, tchau!